Gleisi Hoffmann diz que Padilha ofende PT, que desempenho insatisfatório nas eleições se deve à ampla coalizão. Bom, gente, esta é uma postagem que a Gleisi fez depois do resultado das eleições do primeiro turno. Temos de refrescar a memória do ministro Padilha. O que aconteceu conosco desde 2016 e a base de centro e direita do Congresso se reproduz nas eleições municipais, que ele bem conhece. Pagamos o preço, como partido, de estar num governo de ampla coalizão. E estamos numa ofensiva da extrema-direita. Ofender o partido fazendo graça e diminuir nosso esforço nacional não contribui para alterar essa correlação de forças. Ela disse isso, escreveu isso, né? Aí ela foi além. Padilha devia focar nas articulações políticas do governo, de sua responsabilidade, que ajudaram a chegar a esses resultados. Ela está reagindo à entrevista que o Padilha deu, falando que o PT está no Z4, junto com o Corinthians. O Corinthians segue no Z4, né, Rovai? Ganhou ontem, né? Saiu do Z4. Saiu do Z4, mas o PT continua. Então, o Corinthians saiu do Z4, segundo o Padilha. E aí, o que o Padilha havia dito? O PT é o campeão nacional das eleições presidenciais, mas, na minha avaliação, não saiu ainda do Z4, que entrou em 2016 nas eleições municipais. Ou seja, está empurrando para cima do PT. Vamos lá, vocês dois que entendem. Vamos ser bem claro, né, Azenha e Felipe? Terminou a eleição municipal. Começou a sucessão do PT. Foi a briga pelo PT agora. Então, assim, o Padilha quis colar na Gleisi a responsabilidade por o que ele considera uma derrota na eleição, na condução da Gleisi. Disse, olha, nós perdemos, estamos rebaixados, e a culpa é da direção do PT, a culpa é tua, Gleisi. Embala a criança. E a Gleisi sentiu o cutucão e foi para cima. Foi para cima, dando-lhe acima da linha da cintura. Ela pega e diz o seguinte, os ministros não se colocam. Eu acho até que o Padilha se coloca. Ele não é um desses. Mas eu tenho dito aqui, quantas vezes eu já disse, Azenha, que o problema da comunicação não é só a SECOM, né, Felipe? O problema da comunicação são esses ministros bunda mole que o governo Lula tem. Maioria é bunda mole, tanto do PT quanto da sociedade civil, que está mais preocupada em aparecer na Casa Vogue, que está mais preocupado em desfilar em eventos, quanto os da direita, que só são preocupados com os suas emendas ali, com o seu joguinho menor. Então, assim, 80% desse ministério é inexpressivo, é gente fraca. A gente tem falado isso aqui. E gente que medrosa, que se esconde, que não aparece na campanha eleitoral. Alto lá. Isso a Gleisi tem razão também. Então, tem razão dos dois lados. Tem razão dos dois lados. E o problema é que ninguém está preocupado muito em tentar chegar a um consenso progressivo para resolver essa parada. Teve erro aqui, teve erro ali, tem erro no PT, tem erro no governo Lula, né? Porque se o governo Lula tivesse 70% de aprovação, Padilha, Azenha, quantos prefeitos o PT tinha elegido? Né, Felipe? Ou seja, não seria essa mesma quantidade. Agora, eu tenho um balanço da eleição do PT que eu quero ler aqui, porque se a gente comparar com 2020 não é bom. Mas, 2020 o PT fez essa votação e elegeu o presidente da República na sequência sem governo. Então, temos que comparar com 2020. Né? Eu tenho aqui, se me permite,
Eu já... Peraí, Rovai, a gente vai chegar nesse tema mais para frente. Então tá bom. É o seu editorial, eu deixei para o momento mais de audiência aqui, mais para frente um pouquinho. Tá. Quer ir nele já? Não, a gente espera. Eu vou trazer os dados dessa eleição. Eu quero trazer, porque assim, aí não adianta ficar falando, olha, foi ruim. Mostra os dados. Aí, a partir dos dados, faz a análise. O PT elegeu vice-prefeito até de candidato do PL. Sabia disso, Azenha e Felipe? Teve uma aliança inusitada. Eu estou tentando descobrir a cidade aqui. Tem uma correção aí, o nome do deputado do Maranhão é Rubens Pereira Júnior. Então, Merielle disse, o Duarte Júnior é do PSB e não do PT. Exato, é Rubens Pereira Júnior. Rubens Pereira Júnior. A gente pede desculpas aí pelo engano. Que, aliás, foi o único deputado eleito pelo PT no Maranhão. O único. São 11 deputados no Maranhão e esse aí foi o único que foi eleito que estava lá hoje. Bom, aí sim, chegou a hora, era isso, Rovai, era a sua vez mesmo. Direção do PT defende que 2024 marca o início de uma recuperação do partido nos municípios. Não é hora de olhar para o copo pela metade e dizer que ele está cheio, tampouco dizer que está vazio. Rovai, agora era a sua vez já, desculpe. Deu tranquilo, olha só. O PT elegeu 252 prefeitos em 2022. Em 2020, elegeu 183. Um aumento expressivo de quase 69 prefeitos. E agora elegeu 290 vices. Tinha elegido 206 em 2020. Desses 290 vice, 223 foi em coligação com outros partidos, né? Com 14 outros partidos. Então, assim, falar que o PT é estreito, não fez aliança, tem prefeito e vice-prefeito eleito de 14 outros partidos. Fez 3.129 vereadores contra 2.633. O melhor critério para verificar votação e crescimento é vereador, porque em muitos lugares você não tem chapa sequer de prefeito. Você não sai como prefeito. Por exemplo, o PT não saiu com candidato a prefeito de São Paulo, mas elegeu vereadores. Então, houve um aumento aí de aproximadamente 500 vereadores. Elegeu candidatos em 1.742 municípios, contra 1.584 de 2020. Elegeu Fortaleza, não tinha elegido nenhuma capital em 2020. Elegeu 5 prefeitos em municípios acima de 200 mil eleitores. Tinha elegido 4 em 2020. A votação para prefeito no primeiro turno passou de 6.900.000 para 8.900.000. 29% maior, né? Sendo que o PT nessa eleição não lançou candidato em São Paulo, no Rio, Recife, em várias outras cidades do país. A votação para vereadores passou de 5,7 para 7,3 milhões. Enfim, o número de prefeitos de 252 é praticamente o mesmo de 2016, 256. E o de vereadores é maior do que em 2016, agora 3.129 contra 2.808. Ou seja, o PT, se você olhar esses números, você pode falar com o Padilha, foi rebaixado e ainda não subiu. Pode falar, ó, nós estamos olhando dados de um momento ruim do partido. Melhorou, mas não foi o suficiente para subir? Tudo bem, é uma análise. Ou você pode dizer, olha, melhoramos, e melhoramos relativamente. Não dá para dizer que é pouca coisa, 30%, 50% a mais, não dá. Melhorou em relação a 2020, quando foi capaz de, com aquele resultado, eleger o presidente da República, mesmo sem governo. Então, você tem aí um dado
que pode ser lido tanto como metade do copo cheio, como metade do copo vazio. Por isso está a disputa pela narrativa, pela interpretação, porque tem uma disputa política pela sucessão da presidência do PT. A Gleisi defende um nome, talvez do Nordeste, pelo que eu apurei, e o Padilha e o próprio Lula teriam interesse em que o Edinho assumisse a presidência. Então, tem essa dicotomia aí que precisa... Tem essa disputa, dicotomia nada, disputa mesmo. E em disputa, amigão, política também vale cotovelada. Só não vale dedo no olho e passada de mão no bumbum. O resto vale. Posso fazer uma... Só para dar a informação a qual você se referiu, o PT elegeu um prefeito, houve uma única chapa do PL do Bolsonaro com o PT lá em Estreito, no Maranhão, uma cidade de 35 mil habitantes, e aí se elegeu a professora Irenilde do PT com o Léo Cunha do PL, né? E quem é que organizou? Quem é que deu apoio? O deputado federal comunista Márcio Gerri. Vai entender essa salada. Márcio PCdoB juntou o PL e o PT e elegeu o prefeito de Estreito. Ô, Brasilzão, velho de guerra!